E nessa aula a gente vai aprender a criar a tela de Registre-se. Seja bem-vindo, galera, a mais uma aula. E nesta aula a gente vai dar continuação ao nosso projeto. Quando a gente clicar nesse botão Registre-se, ele vai cair nessa tela que ele vai estar podendo colocar o nome, e-mail, senha e configurar o nosso botão. E se você não fez a primeira aula, que é essa tela aqui, eu recomendo você acessar aqui na descrição do vídeo a última aula que a gente postou, onde você vai ver passo a passo como que a gente montou toda a configuração dela, tá beleza? Então, clicando aqui no registro, ó, tá vendo que ele não está tendo nenhuma ação, mas a gente já programou para ele levar o usuário lá para a tela registrar, né? Vamos fazer essa configuração agora. Voltando aqui para o nosso index, que é dentro do nosso componente page aqui, aí tem um componente chamado login que a gente criou, olha ele aqui, ó, área login, beleza? Que a gente chama o nosso styled dele aqui dentro, tá aqui dentro, styled. Vamos fazer essa nossa configuração. Só que para a gente fazer esse redirecionamento de página, a gente dentro da nossa biblioteca do React Router DOM que a gente importou para o nosso projeto, se você não sabe como utilizar, nos vídeos para trás você vai ver passo a passo como funciona essa biblioteca para manipular as rotas da nossa aplicação, ou seja, todos os caminhos que o usuário vai poder acessar, nesse caso a página registrar. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar aqui dentro dois componentes. O primeiro componente vai ser o nosso switch, que é para a gente poder fazer uma manipulação de percurso que o usuário vai ter na tela, e depois o routes aqui, beleza? Que é onde a gente vai poder manipular qual rota que ele vai estar acessando. E para a gente fazer a nossa rota, a gente tem que colocar dentro do nosso componente browser router aqui o nosso switch. Então vamos importar ele aqui. E dentro dele a gente vai colocar quem? O nosso routes. A gente vai fazer a nossa configuração de rotas, beleza? Então vamos colocar aqui as nossas routers. Dentro do route, a gente tem que falar qual que vai ser o caminho que ele vai percorrer. Então vamos fazer o seguinte, se o usuário clicar nessa tela de login aqui, ele vai ter que levar para onde? Ele vai ter que dar aqui um path para a gente colocar qual que vai ser o caminho dele. Vamos falar aqui, quando ele cair nesse diretório aqui, ó, barra registrar, que é o que a gente colocou aqui embaixo, ó, tá vendo? Barra registrar no nosso link. A gente tem que falar também que ele é um comando exatamente, então a gente tem que pôr aqui um exact para falar que ele só vai cair nessa tela se ele digitar exatamente esse nome aqui. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que cair nessa configuração de layout da tela de registrar que a gente vai fazer. E caso o usuário não cair em lugar nenhum, ou seja, cair na tela principal aqui, que vai ser o nosso barra aqui, né? Que, ou seja, na tela de login, que não tem nada. Então, vamos copiar aqui a nossa rota, colar aqui. E aqui no caminho a gente vai basicamente colocar um asterisco. Quando a gente coloca isso, a gente está falando que vai ser a nossa pasta inicial, tá? Ou seja, a nossa tela de login inicial, que a gente fez aqui, ó, área login. Então já vamos copiar ela aqui e vou colocar ela aqui dentro. Aí eu já vou atualizar aqui toda a configuração de espaçamento, dar um tag aqui. E se a gente observar aqui agora, ó, o que aconteceu? Ele fez uma verificação. Ó. Como a gente não está na tela de registrar, então não tem nada, não vai cair em lugar nenhum. Na hora que o usuário clicar aqui, pronto, levou para a nossa tela de registrar. E aqui dentro da nossa tela registrar, a gente vai fazer a nossa configuração do layout dele. Mesma coisa, vamos copiar aqui nossa área login que a gente já fez na aula passada, né? Desse componente. E dentro dela a gente vai fazer a nossa configuração básica. Vamos lá então. Observando aqui o nosso projeto como modelo, então vai ter aqui um crie sua conta. Já vamos criar então aqui um H1. Já vou até copiar igual aqui que a gente fez no modelo de baixo. Vou colocar aqui, ó, o nosso H1. E dentro desse H1 vai ter o crie sua conta. Eu vou copiar e colar aqui. Beleza? E vou ver como vai ficar. Observe que ele já criou toda a formatação do estilo da nossa tela de login que a gente colocou dentro desse componente área login. E já colocamos o nosso H1, que a gente já fez essa configuração aqui, ó. Área login e o nosso H1, beleza? Na aula passada. Agora vamos fazer essa div de configuração aqui, ó. Crie sua conta, é grátis. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro, depois do H1, vamos colocar um parágrafo que a gente vai configurar ele. E dentro dele vamos colocar esse texto aqui, ó. Crie sua conta, é grátis. Eu já vou copiar e colar ela aqui. E vamos formatar isso daqui agora. Vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos colocar a nossa tag P e vamos configurar ela aqui. Basicamente vamos colocar uma fonte aqui pequenininha, uma font size mais ou menos aqui de uns 13 pixels. E uma color, vou deixar uma color bem fraquinha aqui. Eu tenho uma cor já salva aqui, que é bem fraca, mas você pode deixar preto aí ou uma cor que você quiser. Vou atualizar para ver como está ficando. Olha lá, já ficou menor, beleza. Um pouquinho menor, alinhado ao centro. Se a gente observar aqui, ó, tem um ícone para a gente voltar. Ó. Se a gente apertar aqui, ele volta para a tela, né? Então vamos colocar esse ícone aqui. Então esse ícone está dentro do nosso CRIE. Vamos voltar aqui, ó, dentro do nosso H1, né? Ele vai ter um ícone. E dentro do nosso H1 aqui, vamos colocar uma class para a gente fazer essa configuração. Vamos dar o nome de organize para a gente organizar o alinhamento entre o ícone e o nosso texto. Então vamos colocar aqui de organize. Você pode colocar o nome que você quiser da sua classe aí. Eu vou dar um enter para ficar mais fácil, porque vai ter um ícone aqui dentro. E esse ícone, galera,
Se você vir aqui no site da Material Icons aqui, vamos pesquisar, digita aí Arrow e você pega o que você quiser aí. Aí eu gostei desse daqui, então já vou copiar ele aqui para a gente importar ele. Vou voltar aqui em cima, então na nossa importação de ícones já vou colar ele aqui. Já vou pegar ele, vou voltar e já vou colocar ele aqui dentro. Então, como ele vai ser um link, já vamos colocar então o nosso link aqui. A redirecionar ele para algum lugar. Para onde que ele vai ter que ir? Ele vai ter que voltar para a nossa barra, né? Para ele voltar para a tela normal. E dentro do nosso link vai ter esse nosso componente que a gente importou aqui. Vamos fazer a configuração dele aqui. Lembra que ele é um A, né? Então vamos voltar aqui no nosso estilo, ponto organize. Vamos lá, vamos colocar aqui um display flex para ficar alinhado um ao lado do outro. Agora vamos colocar a cor. Tá vendo que ele está com azul? Porque ele está como link, né? Então se a gente vir aqui dentro do nosso display, quem que é? O nosso link, mas a gente trabalha com o nosso A, né? Que ele fica como link. Então a gente vem aqui e vamos colocar uma color nele, mais ou menos aqui de preto. Então 000. Para ficar na cor da nossa fonte ali. Então, se a gente salvar, pronto, já ficou preto. E se eu clicar, ele já vai estar funcionando, ó. Beleza? Você observa que ele não atualiza a nossa tela. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o nosso link da biblioteca React Router DOM, que a gente aprendeu a fazer nas aulas passadas. Então, quando a gente trabalha com link, a gente não tem esse problema de reatualização de tela. Beleza, vamos começar a montar aqui o layout dela. Vou pegar o exemplo aqui, vamos colocar o nosso campo nome, e-mail e senha. Mesma coisa, já vou até copiar esse form que a gente fez aqui, ó, galera, só para a gente reaproveitar o nosso código. Eu já vou copiar aqui o nosso form, já vou colar ela aqui embaixo, beleza? Se a gente atualizar, vamos ver como ele vai ficar. Beleza, já ficou bem legal, já tem um campo e-mail, só que no caso vai ser nome, e-mail e senha. Então vamos trocar e vamos copiar aqui. Colocar para cima aqui esse campo, subir mais uma cópia dele e vamos colocar aqui, ó, de nome. O tipo dele aqui vai ser text, né? Porque vai ter que ser um texto. E-mail e senha. Daqui a pouco vai atualizar pra gente, vamos ver como vai ficar. Pronto. Vamos ver se ficou parecido. Isso. Nome, e-mail e senha. Agora vamos colocar esse botão comece agora. Vamos voltar aqui embaixo. Em vez de ser aqui entrar, a gente coloca comece agora. Beleza? Bem legal. Por que ele já ficou configurado? Porque a gente está colocando o botão default aqui, né? Que a gente já fez a importação lá no nosso componente. Vamos mudar aqui para a gente colocar o nosso campo de voltar. Vamos ver como que a gente fez. A gente colocou aqui, ó, já tem uma conta. Já vou copiar aqui. Eu vou só trocar porque a gente já fez tudo isso na aula passada, né? Então vamos só substituir. E para onde ele vai voltar? Voltar para o nosso barra. E a gente coloca aqui fazer login. Então, salvando o nosso projeto, ele já vai estar fazendo toda a atualização de página. Ó. Quando a gente clicar em fazer login, ele já volta para a tela de login. E quando o usuário não estiver logado, ele vai clicar em registre-se. E ele vai fazer essa configuração de página. Aqui em cima a gente já também colocou o diretório para ele voltar, porque a gente já colocou aqui, ó, o barra no nosso link. E ele já faz também o retorno da nossa página. Então, galera, nessa aula a gente já finalizou a nossa tela de login e senha, especificamente a tela de registre-se. E nas próximas aulas a gente vai começar a configurar aqui a autenticação do usuário com o Facebook e com o Google, beleza? Então eu te espero até a próxima aula. Um grande abraço e até mais!